Tá gravando? Tá, né? Então, ó, tem dois blocos aí de massas A e B. A vale 2 kg, B vale 3 kg. Sobre o bloco A, atua uma força F de 10 newtons para a direita. Tudo bem? Como está representado ali na setinha, tá? Com base nessas informações, considerando que os blocos sobre a superfície estão sobre uma superfície sem atrito, ok? Tá dito aqui, ó, sem atrito. Essa informação a gente vai... ela vai ser importante posteriormente. Tipo assim, quando a gente estudar com atrito, a gente vai ver um conteúdo específico disso, tá bom? Então, esses são os dados. Ó, massa de A e B, força que atua no sistema. Com base nesses dados, ele vai querer saber qual que é a aceleração do sistema e qual que é a força que A faz em B e a força que B faz em A. Certo? De imediato, a gente sabe que a força que A faz em B é igual à força que B faz em A. Por que eu posso afirmar isso, pessoal? Pela Vamos, terceira gente. lei? Terceira lei de Newton, perfeito. Por conta da terceira lei, então eu já sei de cara que a resposta letra C tem que ser igual à resposta letra B. Certo? Mas vamos calcular, vamos lá. Então agora eu vou, né, descer aqui, começar na página em branco. Vou tentar representar aqui, né, este problema aí. Então aqui é uma superfície. Sobre a superfície nós temos um bloco A. E ao lado desse bloco A nós temos um bloco B. E sobre o bloco A tem uma força F aqui, ó. Então vou representar aqui, ó, dados. Ih, ficou grandão. Tá aqui no cantinho, ó, dados. Massa de A vale 2 kg. Massa de B vale 3 kg. E o módulo dessa força F é de 10 newtons, tá bom? Tudo bem? E é uma informação que não é fornecida, vamos considerar que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Toda vez que a gente começa um problema de lei de Newton, o primeiro passo é a gente, né, resumir as informações do enunciado, coletar os dados, correto? O próximo passo é fazer um negócio que a gente chama de diagrama de corpo livre. Né? Então, o que é isso? Eu vou escrever aqui, né? Fazendo... Ah, tô bem para escrever já, tô torto. Fazendo o diagrama de corpo livre dos blocos A e B. Temos que... Então, o que é o diagrama de corpo livre? É você pegar o corpo, desenhar ele aqui, ó, separado ali, né? A aqui, B aqui um pouquinho maior. Eu vou... Peraí, tem que ter um espaçozinho, tá? Então, eu vou desenhar esse B um pouquinho mais para cá. E ele é um pouquinho maior que o A, né? Desenhar ele aqui separado e representar quais são as forças que atuam sobre cada um desses blocos. Então, isso é o diagrama de corpo livre, tudo bem? Isso é uma parte importante quando a gente vai aplicar a lei de Newton. Porque, para você aplicar, você tem que saber primeiro quais são as forças que atuam sobre o sistema. Tudo bem, pessoal? Então, assim, de imediato, eu já sei que no bloco A tem essa força F aqui, que é o que está representado na figura e também dito no enunciado. Mas além dessa força F, turma, fala para mim, qual outra força atua sobre o bloco A? A força de B? A força de B, que B faz em A, correto? E essa força que B faz em A aponta para onde? Eu não vi seu nome aí, jovem. Quem foi que falou? Ludmilla. Ludmilla. Fala aí, Ludmilla, para onde que aponta essa força? Pro lado contrário de onde aponta a força que atua em A. Tá, mas aí você não me ajuda. Fala, seja específica. Para Esquerda. esquerda, direita, em cima, embaixo? Para onde? Esquerda. Esquerda, perfeito. Então eu vou colocar assim, ó, FBA, que é a força que o bloco A faz no
Desculpa. A força que o bloco B faz em A, como a Ludmilla bem disse. Tem mais alguma outra força, turma? Gravidade? A gravidade é um efeito, é uma aceleração, ela não é força, mas associado à gravidade existe uma força que a causa. Qual é o nome dessa força que está associada à gravidade? Força-peso? Força-peso. E para onde que essa força-peso aponta? Para baixo. Para baixo. E quem é que faz essa força-peso sobre o bloco A? Quem é que está puxando o bloco A para baixo? A Terra? O planeta Terra, perfeito, exatamente. Além dessas três turmas, tem mais alguma outra força? Tem força normal? Que força normal é essa, Maína? Para onde que ela aponta? Para o lado contrário do peso. Eu acho que seria para cima, vertical Para para cima. cima. Mas quem é que está fazendo essa força para cima sobre o bloco A? Como ela é força normal, por que se chamou de força normal, ô Maína? É porque eu acho que tem influência também da superfície que ele tá, né? Porque se não tivesse essa força normal, ele iria, tipo assim, meio que cair. Não, vamos lá. Não, perfeito, perfeito, viu? Aí aqui, ó. Lembra que a gente falou que quando um objeto está em contato direto com outro, a gente chama de força normal? Essa força aqui que eu coloquei, FBA, a gente também poderia chamar ela de força normal. Normalmente, né, nos livros didáticos, a gente representa essa força da superfície sobre o bloco como força normal, tudo bem? Mas aí eu vou então chamar essa força aí que a Marina falou de NA, só para enfatizar que é a normal que atua sobre o bloco A. Mas quem é que faz essa força sobre o bloco A? Quem é o responsável? Né? Quem é que está empurrando o bloco A para cima? Né? Porque se existe uma força, tem alguém que causa essa força, certo? O chão, no caso? O chão, o solo, a superfície, beleza? E como a Maína disse, bem disse, né? A força normal e a força peso, elas estão presentes ali para garantir que o cara, se não existisse força normal, ele ia afundar, né? Ou se a força normal fosse menor que o peso, ele afundaria. Ou se só existisse a força normal e não existisse a força peso, ele ia subir, tudo bem? Então, a todo momento que você tem um corpo em contato direto com o outro, a gente chama essa força de força normal, tá? Essa normal aí, ela é resultado do solo, da superfície, do chão, fazer força sobre o bloco A. FBA é o resultado do contato entre B e A. Perfeito? Então, essas são as 4 forças que atuam sobre o bloco A. Tudo bem? E no bloco B, turma? Fala para mim aí, quais são as forças que atuam no bloco B? Vamos, gente. Tem a força para esquerda, aí tem a força que Qual é o nome dessa força que vai para a esquerda? Quem é que faz? Professor, nesse caso, a gente poderia ter, na esquerda, teria duas forças atuando, a força da força que atua sobre A junto com a força que A já atua sobre B? Ou não? Não, não. A força F, ela atua só sobre A, certo? Sobre B, vai atuar a força que A faz nela, sacou? Então, aqui seria a força que A faz no bloco B. Esse F que está ali representado no bloco A, ele não está em contato com B. Logo, ele não faz força diretamente sobre B. Mas vai Óbvio que ele influenciar. vai ter uma influência. Mas essa Entendi. influência é esse resultado aqui, ó. Beleza. Tudo bem? Então, sobre B, na horizontal, pelo menos, só atua essa força, FAB. Mas existem outras duas forças aqui presentes no corpo B. Tá? Quais são elas? Força-peso e aquela mesma força, mesma força normal que faz sobre Força-peso que a superfície que faz no aponta B. para baixo, que é a terra que puxa todo mundo para baixo. Força normal, que é da superfície sobre o bloco. Perfeito? Então, feito o diagrama de forças, gente, agora a gente vai aplicar as leis de Newton. Tudo bem? Alguém tem algum comentário até agora, até o momento? Ô, professor, na questão ali, por exemplo, o B faz força sobre A. No caso, não teriam outra seta junto com A sobre B, não? Essas duas forças não
Tipo, por exemplo, na terceira lei de Newton fala que se um objeto aplicar força no outro, essa mesma força vai atuar sobre o primeiro, só que de Sentido contrário, mesmo é, valor. isso aí. Aí, no caso, ela soma junto com F de A em B, logo ali, ou ela é uma separada? São separadas, elas não se somam, não. Tá, tá bom? Tá bom, obrigado. Então vamos lá, ó. Vou seguir aqui. Então, vou colocar assim, né? Vou colocar assim, né? Aplicando as leis de Newton, segue que. E aí eu vou separar minha análise por eixo. Primeiro eu vou analisar o eixo Y. No eixo Y, e aí, para cada bloco, vou fazer uma análise, né? Então, no eixo Y, ele se movimenta no eixo Y, meu bloco A? Não, né? No sistema que a gente está representando aqui, ó, dado pela figura, o movimento ele é na horizontal, porque a força que está empurrando está na horizontal. Então, na vertical não tem movimento nenhum. Concordam, turma? Responde, galera. Concordo. Concordo, professor. Tá bom. Então, se no eixo Y ele não se movimenta, então no eixo Y ele está em repouso, né? No eixo Y ele está em repouso, ele não tem movimento. O que a gente sabe sobre o repouso? Quando o objeto está em repouso, qual é a condição que ele tem que obedecer? As forças que atuam sobre ele tem que ter. A força resultante que atua sobre ele tem que ser nula, ou seja, ou Perfeito. força peso com a força normal, que empurra para Então, vou cima, tem que colocar ser assim, igual. ó. Como, né? A gente sabe que ele não se movimenta no eixo Y, ele está em repouso em Y. A força resultante que atua sobre ele nesse eixo tem que ser zero. E aí, quais são as forças que atuam no bloco A, no eixo Y? Por isso que eu preciso de diagrama de força, tá vendo? É a normal de A e o peso. Então, eu vou ter normal de A, zero vetor. Normal de A aponta para cima, positivo. Peso de A aponta para baixo, negativo. Então, daqui eu concluo que a minha normal tem que ser igual ao peso. É um resultado que talvez seja até óbvio, né? Era intuitivo, era esperado que seja isso, né? Mas é importante que a gente faça essa análise, que você se acostume a fazer essa análise, porque essa informação do eixo Y, ela vai ser importante quando a gente for considerar o atrito. Tudo bem? Então, já quero criar esse hábito, essa rotina em vocês. Tudo bem? Fala para mim, peso de A. Você sabe calcular o peso de A? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso de A é igual a massa de A vezes a gravidade. Vou fazer essa conta. Massa de A, olha lá nos dados, vale 2. Gravidade, vale 10. Se eu faço isso aí, isso vai me dar 20 newtons. Então, ou seja, a normal de A é igual ao seu peso, que vale 20 newtons. Se eu aplico o mesmo raciocínio para o bloco B, né? No bloco B também não tem movimento. Logo, é como se ele estivesse em repouso no eixo Y, né? O eixo vertical. Se ele está em repouso, ele tem que obedecer à condição de equilíbrio, que diz que a força resultante, a soma das forças, né? Tem que ser zero. No caso aqui, eu vou fazer a soma das forças de Y. Tá vendo que eu estou botando FR e Y, ou seja, força resultante do eixo Y, tá? Isso aqui também vai ter que ser zero. Já vou adiantar aqui que, no fundo, a gente vai concluir que a normal de B é igual ao peso. Não é porque o raciocínio é similar, tudo bem? Só estou me adiantando. Normal de B é igual ao peso. Peso é a massa de B vezes a gravidade. Se eu multiplico, né, a massa que vale 3 vezes a gravidade vai dar 30 newtons. Então, ou seja, na análise do meu eixo Y, de ambos os blocos, eu consigo chegar na informação da força normal, tá? Essa informação, né, vou repetir mais uma vez, ela não vai ser importante, ela não foi pedida no problema, tudo bem? Por que eu fiz? Para criar em você a rotina de conseguir encontrar essa informação da força normal. Porque quando estudarmos sobre atrito, a gente vai ter que usar essa informação. Tudo bem, galera?
Tudo bem, professor. Beleza. Então, agora a gente vai partir para o que interessa, né? Então, vamos analisar o eixo X. E aqui, só para deixar registrado, o que eu usei aqui nesse eixo Y? Eu usei basicamente a primeira lei de Newton, né? Que quando ele está no estado inércio, significa que ele tem que obedecer à condição de equilíbrio, que a força resultante é zero. Eu vou agora para o eixo X. Quando eu vou para o eixo X, olha só. No bloco A, quantas forças atuam no eixo X do bloco A? 2, né? F para um lado, FBA para o outro. Tá? Esse sistema vai estar acelerado? Tem como a gente responder essa pergunta, gente? Esse sistema vai estar acelerado. Esse sistema como um todo, né? Não só o bloco A. Esse sistema como um todo ali, esse conjunto aqui, né? Esse sistema vai estar acelerado, pessoal? Tem como eu responder isso? Fala para mim aí. Se o peso tiver um valor, se for positivo, sim, né? Porque se for a gravidade for zero, aí vai ser zero. Não, mas aqui não vai, a gravidade não vai influenciar no movimento dele da horizontal, porque a gravidade ela só atua na vertical. Aceleração. Não sei. Vamos lá. Quando é que o meu sistema é acelerado? Quando é que tem aceleração sobre o meu sistema? Quando a força resultante é maior que zero. Quando a força resultante é diferente de zero, não necessariamente maior, né? Isso é o quê? Qual é a lei que diz sobre isso, que fala sobre isso? A segunda. Segunda lei. E aí, sobre o meu sistema, só tem uma força apontando para a horizontal. Então, necessariamente, essa força vai produzir uma aceleração sobre o sistema. Então, isso me garante que na horizontal, certo? Ele estará acelerado. Então, se eu tenho essa informação, né, de que ele vai estar acelerado, logo, o que eu posso concluir? Que a força resultante no eixo X do bloco A vai ter que ser a massa do bloco A vezes a aceleração a qual ele está submetido. Tudo bem, gente? Tudo bem ou não está tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem? Ó, ele está acelerado. Se ele está acelerado, a força resultante não pode ser zero. A segunda lei diz que se uma força resultante sobre um sistema diferente de zero vai produzir uma aceleração. E conecta por essa equação aí. Força resultante é massa da aceleração. Tá? No eixo X, quantas forças eu tenho atuando sobre o bloco A? 2. Se você olha aqui para cima, F para a direita, FBA para a esquerda. Lembra que o vetor, a orientação dele indica o sinal, se é positivo ou negativo, correto? E a gente vai manter o padrão que a gente já vem adotando desde a cinemática. Então, essa segunda lei de Newton ficaria escrita assim, ó, F positivo, porque aponta para a direita, menos FBA é igual a massa de A vezes a aceleração. Aqui eu vou enfatizar o sinal positivo, só para deixar claro que, assim como eu olho o sinal da força, porque ela é um vetor, e a orientação dela vai indicar se é positivo ou negativo, eu também tenho que ficar atento à aceleração. Ela também é um vetor, logo para onde ela aponta, vai indicar um sinal. Nesse exemplo específico, a minha aceleração ela acompanha a força, né? A gente já discutiu isso quando falou de segunda lei de Newton. A aceleração sempre acompanha a força resultante. Então, se minha força F está apontando para lá, minha aceleração vai apontar junto. Tá bom? Que também é positivo. Aí vamos substituir aqui alguns resultados, né? Eu sei aqui dos dados que o F vale 10. E a massa de A vale 2. Então, ó, isso aqui vai ficar para mim assim, ó. 10 menos FBA é igual a 2 vezes A. Cheguei nessa equação. O pai não atualizou para vocês, não? Gente? Alô? A gente tá só naquela parte que fica os dados, professor. Eu tô com a tela aqui do computador e eu tô vendo que ficou travado. Só que aqui no tablet eu já mexi nela. Agora foi.
Tá vendo? Ó, eu escrevi aí embaixo, ó, o F troquei pelo valor dele, repeti o FBA, a massa de A troquei pelo valor dele e dei esse destaque aí, tá? Então, tem uma equação com duas incógnitas. Isso é análise feita sobre o bloco A. Tudo bem, galera? Calma, essa força positiva que atua em A e essa BA é de B para A. Isso, perfeito. Ah, tá. Tudo bem? Sim. Pode falar, pode falar. Não, acho. Entendi. Agora eu entendi. Vou aplicar o mesmo raciocínio para o bloco B. Lembra que eu estou só analisando as forças que atuam em X, né? Eu estou separando a minha análise em Y, já foi, agora X, tá? Se eu for aqui no bloco B, quantas forças atuam no eixo X do bloco B? Uma só. Uma só. E a gente sabe que o bloco B vai estar acelerado. Logo, a força resultante em X tem que ser igual à massa de B vezes a sua aceleração. A única força que atua no eixo X é a força FAB. A força que A faz em B. Isso tem que ser igual à massa de B vezes a sua aceleração. FAB é uma informação que eu não sei. A massa de B vale 3 vezes A. Então, olha só. Tem uma segunda equação com mais duas incógnitas, né? Ao final da minha análise, eu chego em duas equações com três incógnitas. A, FBA e FAB. Na matemática, tem um teorema que diz o seguinte: um sistema de equações ele só é solúvel, só é resolvível, se o número de equações for igual ao número de incógnitas. Então, aqui eu tenho três incógnitas e duas equações. Tá? Não dá para resolver. Né? Eu precisaria ter duas incógnitas para conseguir resolver esse sistema. Mas será que dessas três equações eu consigo reduzir para duas equações? Será que eu consigo, gente? Se a gente sabe que. Não. Tava olhando errado. Fala! Não, é porque eu iria falar que, como o FAB é igual a 3A, iria substituir na outra equação, só que menos FBA, então. É isso, menina. Uai, mas. Vamos Não lá. são muito É a diferentes. mesma força, só que em sentidos opostos. Exato. Ó, vamos lá. Olha a recapitulação aqui, ó, raciocínio. Eixo Y, eu usei primeira lei de Newton. Né? Força resultante. Quando o sistema está no estado de inércia, força resultante é zero. Eixo X, eu usei aqui, ó, deixar marcado, segunda lei de Newton, né? Qual é a lei que está faltando? Terceira lei de Newton. A Maína falou. Qual que é a terceira lei de Newton? Quando um corpo faz força no outro, quando um corpo interage com outro, um faz força no outro, de mesmo valor, porém em sentidos contrários. Tudo bem? Então, esta força aqui, ó, FBA e FAB, elas têm o mesmo valor. E essa é a chave para poder conseguir resolver o meu sistema. Tudo bem, Maína? Não foi isso que você disse? Sim. Beleza? O sentido contrário, gente, já está embutido aqui na equação. Ó. Esse aqui tem um mais, né? Que a gente às vezes não costuma falar, e aqui já está o menos. Ó. Tudo bem? Então, o sentido estar contrário já está embutido na equação. Então, eu já posso de cara falar o seguinte. Pela terceira lei. Peraí. Concluímos que FAB é igual a FBA, que eu vou chamar de uma letra. Fala uma letra aí para mim. T. N. A N já foi, que é normal. T não, que T eu vou usar para outra coisa. Coloca um Z, professor. Z fica estranho, cara. Vocês estão um pouco criativos, hein? Deixa eu R ver. de Robinho. R de Robin, não. Mas isso é confundir que R é resultante, pô.
L de Vou botar, Ludmilla. vou botar assim, vou botar F minúsculo. Ih, ficou esquisitaço, hein? Vou botar um F minúsculo assim. Professor, tem um negócio que eu tô com uma dúvida aqui. Essa aceleração nos dois não deveria ser diferente, não? Por conta da. Não. Peraí, deixa eu só concluir aqui e eu te resolvo as perguntas. Então, vamos colocar R de Robin, então, né? Vou aceitar essa homenagem. Então, o que vai ficar meu sistema? Vai ficar, ó, 10 menos R igual a 2A. E embaixo vai ficar R igual a 3A. Tem um sistema, posso, né, isolar uma, substituir no outro, tal. Vou fazer de um jeito diferente. Vou fazer pelo menos da soma. Né? Se eu somo aqui, ó, aqui é como se tivesse um zero, né? E um mais. Então, se eu somo aqui, ó, vai dar 10. Esse menos R corta com esse R. Esse 2A com esse 3A vai dar 5A. Daqui, então, eu tiro 5A igual a 10. A igual a 10, que divide 5. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que o sistema está submetido. E se eu quisesse saber o R, que é a força de contato que um faz no outro? O que eu faço? Volta para uma das equações, né? Aqui, ó. Vamos resolver essa aqui, ó. 10 menos FBA é igual a 2 vezes 2. Isso vai dar 10 menos FBA igual a 4. Invertendo um e o outro ali, tal, papá. FBA é igual a 6 newtons. Ou nessa daqui, ó. FAB é 3 vezes 2. FAB é 6 newtons. Então, a força de contato que A faz em B e que B faz em A, né, é 6 newtons. Tudo bem? Tá claro isso aqui, galera? Então, esse exemplo é um exemplo que a gente aplica as 3 leis de Newton. Né? E aí, eu escolhi esse caminho de maneira proposital para você poder perceber como essas 3 leis se encaixam, né, no exemplo. Veja aqui no início, no eixo Y, né? Eu fiz a análise do eixo Y, mas a informação da força normal, ela não foi pedida no problema, mas, de novo, eu quis fazer só para deixar esse destaque de como a primeira lei se aplica. Na sequência, a parte que realmente importa, que eu poderia ter pulado direto para ela, para poder resolver o problema, é a segunda lei. Né? Mas se eu pulasse, eu não ia ter esse momento para poder apresentar as 3 leis do problema, entendeu? Então, isso é uma opção que eu fiz só para enfatizar como as 3 leis se aplicam no problema. Né? Eu poderia ter pulado aquela primeira parte ali do eixo Y, só que eu ia perder essa discussão dela. Tudo bem? Né? E, eventualmente, como um interage com o outro, eu vou ter que usar a terceira lei, que uma força, nesse processo de interação em que um faz força no outro, essa força tem o mesmo valor. Né? Porém, em sentidos contrários, o sentido já está embutido na equação. Então, a maioria dos problemas de aplicações de lei de Newton, ela vai passar por esse raciocínio. Tá? Tinha como responder de um jeito mais rápido, professor? Mais imediato? Porque às vezes eu vou fazer uma prova, eu preciso de tempo, né? Eu falei, tem. Para esse caso, tem, né? Para outros pode ter, mas não fica tão imediato. Por exemplo, eu poderia considerar aqui, turma, que esse sistema não fosse em 2 blocos, fosse um bloco só. Né? E aí eu vou fazer aqui uma observação, né? Se eu considero que esse sistema é um bloco só, então aqui, ó, sobre a minha superfície, eu tenho aqui um bloco único que eu chamo A mais B. Então, quando eu fizesse aqui o diagrama de forças sobre esse bloco... Opa, deixa eu usar a mesma cor, né? Sobre esse bloco aqui, A mais B, eu teria essa força F para cá, eu teria uma força peso para baixo, né? Peso AB, e uma normal que o chão faz sobre ele para cima. O eixo Y a gente já sabe que um tem que cancelar o outro porque ele está em equilíbrio, não se movimenta. O eixo X, quando eu fosse aplicar a segunda lei, que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, eu teria que botar. Qual que é a força resultante sobre esse único bloco? Só 10. F. Só F que vale 10.
Qual que é a massa desse único bloco? 5, que é a soma dos dois. Deixa eu colocar logo 10 aqui, né? Pesar. Então, aqui, ó, de imediato, tá? É 10 sobre 5. Tá? É igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E aí agora você vai ficar com raiva de mim, né? Você vai falar, pô, por que você não fez assim antes, cara? Olha o trabalhão que deu. Primeiro, porque o objetivo era discutir as 3 leis num problema, né? Você ia responder aqui a letra A de um jeito mais rápido, mas quando fosse para responder a letra B e C, você ia ter que fazer esse detalhamento aqui, de separar o bloco individualmente, ver as forças que atuam nele, para poder responder, entendeu? Essa minha primeira abordagem não foi na maldade não, viu, gente? Não fiz de sacanagem, não. É só porque o estudo ele fica completo. Né? O problema fica completo na hora que eu exponho ele. Né? E essa metodologia que eu usei, ela vai ser válida para qualquer outra situação que você for aplicar. Tudo bem? Então, eu fiz de forma proposital para você ter uma visão mais geral sobre a aplicação das leis de Newton no dado problema. Mas, obviamente, a depender do seu, assim, da familiaridade que você for tendo no problema, do que ele for perguntar, você já pode partir direto para o que ele quer saber. Aqui eu só não queria responder o que ele quer saber, eu queria analisar todo o problema aplicando as 3 leis. Então, eu tenho perdão de vocês por não ter feito de forma mais rápida? Tô pensando ainda, professor. Não sei se perdoa ou não. Tá bom. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, um comentário que vocês querem fazer? Professor, uma pergunta. Nesse caso, eu entendi um pouco que a aceleração é a mesma, porque os dois blocos estão juntos, tipo, eles estão meio que juntos ali. No caso, se fosse por tração, se tivesse, por exemplo, uma corda segurando os dois, a aceleração seria a mesma? Ela vai ser a mesma desde que a corda seja inextensível, que significa que a corda não vai nem esticar, nem comprimir, entendeu? Não é uma corda que tem elasticidade. Tipo uma Se ela for uma corrente. corda... Hã? Tipo uma Isso, corrente. Qualquer coisa que não tenha nenhuma característica elástica, aí garante que a aceleração vai ser a mesma. Do contrário, não. Entendi, obrigado, professor. Beleza. Mais algum comentário ou pergunta, turma? Tá. Eu sei que eu estou no meu tempo, mas eu queria fazer mais um exercíciozinho com vocês. Só mais um, tá? Qual é a próxima aula que vocês têm depois da minha? Matemática. E a Silvia e a Fernanda é quem? Carmen. Nossa, a Carmen não tem coragem de pegar um. A Carmen é muito poderosa. Mas eu vou pegar uns minutinhos. Ó, vai ser rapidinho, galera. Ó, vou fazer rapidinho, que vocês estão espertos, a gente pula algumas etapas, tá? O problema que eu quero propor, deixa eu ver se eu tenho uma imagem dele aqui. Não é esse. Seria esse, mas esse aqui é... Deixa eu ver se eu faço esse. Calma aí, deixa eu pensar. Esse aqui, eu apago isso aqui tudo, ó. Deixa eu dar uma limpada nesse aqui, faço esse aqui. Ou esse aqui não. Ah, cara, eu tô com muita dúvida, velho. Ou esse, podia ser esse, cara. Esse aqui seria mais legal. Mas será que vocês vão entender esse aqui? Vamos fazer esse aqui, então. Porque aquele lá eu já fiz com a galera, às vezes eu recorto o que eu fiz com eles e passo para vocês depois. Vamos fazer isso aqui rapidinho, ó. Rapidinho, então, é rapidinho, hein? Então, o primeiro passo é o quê, galera? Coletar os dados, né? Vamos coletar os dados? Ô, caraca, ficou gigante esse negócio. Então, vou diminuir logo dos outros aqui também. Essa escala fica estranhíssima. Então, dados. Então, dados, ó. Massa de A vale 1 kg. Massa de B vale 9 kg. Considera que a gravidade aqui também esteja valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? E aí, ó, admitir que o fio é inextensível, que na interação do bloco B com a superfície também não tem atrito e tal. Pergunta, acha a aceleração e a tração no fio. Lembra que quando, nesse processo de interação do bloco A com o bloco B, se ele é intermediado por um fio, uma corda, uma corrente, a gente dá o nome dessa força de interação de tração, né? Então, só reforçando isso que a gente já tinha falado, tá? Depois de identificar as forças, pessoal,
Perdão, depois de coletar os dados, o próximo passo é identificar as forças, correto? Então, bem rapidinho aqui, que vocês são muito inteligentes, vocês já pegaram de cara. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Gravidade e Gravidade não é força. Associado à Força, gravidade tem a força, força Peso. peso. força peso, da normal. ponta para baixo. Peso de A. Perceba que eu coloco o nome da força, eu boto um índice para você identificar que aquela força é a que atua no bloco A. É importante que você crie esse hábito, essa rotina, para você conseguir se organizar na hora de resolver o problema, tá? Além dessa força peso de A que aponta para baixo, que é a terra que, né, puxa ele para baixo, qual outra força que atua sobre A? A força de B sobre A. A força que B faz sobre A pela corda que aponta para onde? No caso de A é para cima. Para cima. Que é a tração, né? Então, colocar assim, ó, tração BA. Tudo bem? Mas o que essa rodando aí, essa polia influencia? Nada. Ah, tá, porque eu iria falar que seria a força normal da polia, entendeu? Não desse... Então, seria, mas como eu tô com pressa para resolver, eu não vou querer discutir isso agora, não. Eu acho que eu tenho um vídeo que eu discuto isso, beleza? Ok, ó. Tá bom? Então, essas duas forças de A. O B, vou adiantar aqui então. B vai ser, ó, peso de B, normal de B para cima, porque é a superfície que faz sobre B, e vai ter uma tração aqui, ó, que eu vou chamar tração AB. Tem um elemento de discussão que eu não vou fazer agora, porque o tempo já está em cima, para poder justificar por que essa força aqui, ó, é igual a essa, tá? A justificativa é terceira lei de Newton e o fato da massa da polia ser desprezível. Tudo bem? Então, essas são as duas justificativas para a gente poder tomar essas informações aqui da tração AB e da tração BA como sendo iguais. Beleza? Eu tenho um vídeo que eu resolvo um problema parecido com esse, que eu acho que eu faço a discussão, então eu vou adiar ela. Tá? Mas tenha em mente que essas duas trações ali, elas vão ser iguais por conta disso. Massa da polia desprezível e terceira lei de Newton. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Além disso, a aceleração. Esse bloco A ele vai descer ou vai subir? Ou ele vai ficar parado? Pensa só, o B não tem nenhum atrito segurando ele ali. E só tem uma força empurrando ele para a direita. Tem alguma chance do B ficar em repouso? Só no eixo Y. Só no eixo Y. Então o B vai se movimentar em X, concorda? Ah, tá, porque o peso é diferente de zero. Exato. O peso de A é diferente de zero. Então vai ter um movimento de B para a direita, né? Então A, eu posso seguramente afirmar que A acelera para a direita. Ou desculpa. B, eu Pra posso direita? seguramente afirmar que B acelera para a direita. Concorda? Por que para direita? Porque só tem uma força ali no eixo X de B. Mas Que é a tração. o B é mais pesado que o A, então ele meio que tá... Mas essas forças B, peso de B e peso de A, elas estão influenciando uma outra? Não. Porque olha só, o peso de B, o peso que atua sobre B puxa ele para baixo e essa força é cancelada com a normal que a superfície faz sobre B. Então, ó, essa influência do peso de B é cancelada pela normal de B. No eixo Y ali do bloco B. Concorda? Nossa senhora, que susto. Tá. Então, no eixo X, eu só tenho uma força que está ali em amarelo e não tem nenhuma outra para cancelar essa força que está em amarelo. Logo, ele vai ter que se movimentar para a direita acelerado. Concorda? Não, na minha cabeça o bloco B fica parado. Mas como? Como é que ele vai ficar parado? Ele fica parado em Y, mas não em X. Não, mas o bloco A não é mais O leve peso que o B? dele ele é 9 vezes mais pesado que o bloco A, no caso. Acho que é por isso. Então, ele é mais pesado que o bloco A, mas perceba só.
toda a argumentação com relação ao movimento dele se deve às forças. Então, olhando para as forças, em Y, ele não se movimenta. Uma força cancela a outra. Em X, eu só tenho essa força em amarelo. Ó. Não tem nenhuma outra força para cá em X, né, que vai cancelar essa tração que B vai fazer em A. Ah, tá. Você tá falando, então, dessa força adaptada. Ah, Não existe essa força aqui, ó. Seria o atrito, mas nesse problema não tem atrito. Então, logo o bloco B vai ter que se movimentar, independente da massa que A tenha. Quer dizer, desde que a massa não seja zero, né? A massa de A não seja zero. Você entendeu? agora eu entendi. Não, agora eu entendi. Entendi. Beleza. Tá bom, Arthur. Vai estar gravado, depois você pega. Vamos lá, então. Aí, seguindo. E o bloco A? Ele vai estar em repouso ou ele vai estar acelerado? Se o B se movimenta para a direita acelerado, é porque tem alguém puxando ele, não é isso? Então vai ser acelerado também. Também, vai ser acelerado também. Então o A vai descer. Concorda que o A vai descer? Sim, sim. Perfeito. Então a gente fez a análise das forças, identificou o sentido da aceleração. Vamos agora fazer o quê? Aplicar as leis de Newton. Aí vou partir para os pontos que interessam ao problema, que é achar aceleração e tração, tudo bem? No eixo Y do bloco B, a gente já sabe que a normal de B vai ser igual ao peso, então não vou fazer essa análise. No eixo X, a gente já acabou de discutir que ele vai estar acelerado. Então, vou colocar aqui, ó, bloco B, e do lado de cá, ó, vou colocar bloco A. A Carmen já está chamando, gente? Rapidinho, ó. Bloco B. Força resultante em X vai ter que ser igual a massa de B vezes a sua aceleração. Qual é a força resultante em X do bloco B? Tração que A faz em B é igual a massa de B, que vale 9, vezes A. E o A aqui, ó, é positivo, porque aponta para a direita também. Bloco A. Força resultante em X é igual a massa de A vezes a aceleração. Qual é a força resultante que atua em X, gente? Tem duas. Tração BA para cima, menos o peso de A para baixo, é igual a massa de A, que vale 1, vezes a aceleração. E a aceleração aponta para onde? Abaixo. Logo aqui é menos A. Entendeu? Que eu comentei isso no último problema. Tanto a força quanto a aceleração são vetores, logo para onde eles apontam vão indicar um sinal, se é positivo ou negativo. Nesse caso, o bloco A ali tem uma aceleração para baixo, e se ela aponta para baixo tem que ser negativa. Mas não é a força da gravidade. Não é a gravidade, é outra aceleração. Tudo bem? Aí, continuando aqui no bloco A, ó, tração BA menos o peso. Peso, a gente sabe calcular. Eu falei com vocês quando a gente discutiu a segunda lei, né? Peso é a massa de A vezes a gravidade. Menos um A que está aqui. Tração BA, então, é menos. A massa de A vale 1, a gravidade vale 10. Aqui, ó, menos 10 menos A. Então, tem uma equação aqui, tem outra equação aqui. Da terceira lei de Newton, eu sei que esta força aqui, tração, é igual a esta, certo? Então, ó, tração BA é igual a uma tração AB, que é igual a T. Então, meu sistema aqui vai ficar, então, ó, T é igual a 9A, T menos 10 é igual a menos A. Já está isolado o T aqui, vou pegar essa informação e vou substituir aqui, ó, na segunda equação. Então, ficaria assim. 9A menos 10 é igual a menos A. 9A mais A é igual a 10. Tá vendo? Troquei a ordem. 9A mais A vai dar 10A, que é igual a 10. Fazendo essa conta, A vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Sabendo essa informação, eu volto aqui e acho a tração. Tração é o quê? 9 vezes 1, 9 newtons. Tudo bem?
Percebe que agora eu já fiz mais rápido, com menos detalhes que no primeiro problema, né? Para adiantar aqui o processo, mas eu ainda assim apliquei as 3 leis. Talvez a primeira aqui não, que foi que eu deixei de lado a análise do eixo Y aqui no bloco B, né? Que esse peso de B aqui seria de 90 newtons e aqui a normal resultaria também 90 newtons. Mas deu para pegar aqui a ideia, pessoal? E aí eu vou encerrar aqui, tá? Olha só, mas por que você não colocou o peso de B ali no bloco B? Porque ele está na superfície? Eu não fiz a análise do eixo Y do bloco B. Se eu fizesse a análise do eixo Y do bloco B, eu teria o quê? Força resultante em Y é igual a 0. Isso significa que a normal de B menos o peso de B é igual a 0. Logo, a normal de B é igual ao peso de B. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Massa de B é 9, gravidade é 10, aqui daria 90 newtons. Tudo bem? É só isso que eu deixei de fazer. Tá? Porque essa informação ela não foi pedida no enunciado. Mas ali seria a aplicação da primeira lei. Tudo bem? Ah, tá. Ok. Tá. Alguma dúvida, galera? A Carmen já está chamando vocês? Ai, não sei. Eu não entrei ainda na aula dela, não. Tá. Professor, o senhor pode descer um pouquinho para mim terminar só de copiar? Sim, com certeza. Mas olha só, você conseguiu pegar que o raciocínio que eu apliquei a esse problema é o mesmo raciocínio que eu apliquei ao problema anterior? E isso vai ser válido para qualquer outro problema que você for fazer. Tá? Eu vou deixar essa aula que está gravada aqui, vou encerrar aqui a gravação.